Oi? Não entendi muito bem esse do fato da fagocitose. Porque, imagina, uma bactéria, tá? Coberta por anticorpos, tá? O macrófago, por exemplo, tem um receptor chamado de receptor FC, tá? Esse receptor vai se ligar à região FC do anticorpo. Quando ocorrer essa ligação, isso vai sinalizar para o macrófago que ele tem que fagocitar a bactéria. Tá? Então, a opsonização é recobrir o micro-organismo por anticorpos e os fagócitos se ligam a esses anticorpos e fagocitam. Tá? São processos que estão conectados, opsonização e fagocitose. Tá? Então, essa é a segunda função efetora. Terceira função efetora. Qual é a terceira função efetora? Citotoxicidade celular dependente de anticorpo. O que é isso? Imagine a seguinte situação. Uma célula maligna, um câncer, um tumor, tá? Então, um tumor formado por células malignas, tá? Essas células começam a expressar na membrana delas proteínas que uma célula normal não expressa. Digamos assim, imagine esse cenário. Novamente, as células malignas expressam em suas membranas proteínas que não são expressas em uma célula normal. Tá? O anticorpo vai lá e se liga a essa proteína. Tá? Quando o anticorpo se liga a essa proteína da célula maligna, ele está marcando essa célula. Tá? Ele marcou essa célula. Tá? Logo atrás, chega uma célula, uma outra célula da imunidade inata. Qual é? Chamada de célula NK, a Natural Killer. Tá? Novamente, a Natural Killer, assim como o macrófago, tem receptor FC. A Natural Killer, com seu receptor FC, se liga à região FC do anticorpo. Quando essas interações moleculares ocorrerem, isso vai sinalizar para a NK que ela tem que destruir a célula maligna. Tá? Então, isso é um processo que a gente chama de citotoxicidade celular que depende do anticorpo. Por que depende do anticorpo? Porque o anticorpo marcou a célula. Nesse caso aí, uma célula que é maligna. Mas imagine que isso acontece também com uma célula que está infectada por um vírus. O anticorpo vai lá, se liga a uma proteína dessa célula, tá? E marca essa célula. Marca essa célula como sendo infectada. A NK vem logo atrás com seu receptor FC, se liga à região FC do anticorpo. Isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir essa célula que está infectada. Tá? Como é que ela destrói essa célula? Através da lise celular. Tá? Apoptose, por exemplo. Ela estimula o processo de apoptose e essa célula morre. Tá? E a quarta função efetora da imunidade humoral é o que a gente chama de ativação do sistema complemento. Tá? Então, essas são as quatro funções efetoras. Neutralização, opsonização e fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo e ativação do sistema complemento. São quatro. Escutaram? Sim. Baseado nisso, nessa pequena explicação, vamos para as questões. O que é que diz aí a sétima questão? A sétima questão, antes de a gente iniciar a leitura, ela aborda o tratamento da infecção pelo vírus Ebola através de anticorpos específicos ao vírus, obviamente.
Tá? Então, isso que ele fala nessa questão. Então, vamos lá para a questão. Um estudo divulgado esta quinta-feira indica que diferentes tipos de anticorpos humanos cooperam para bloquear etapas distintas de infecções por filovírus, que nomeadamente o ebola. Então, ele falou aí, eles observaram, né, que durante a infecção pelo ebola, o indivíduo produz diferentes anticorpos específicos para diferentes etapas do processo de infecção. Tá? O estudo, publicado na revista PLOS, dá uma nova visão sobre como o sistema imunológico humano se protege contra a infecção pelo ebola, podendo contribuir para o desenvolvimento de terapias baseadas em anticorpos. Então, o que ele está discutindo? Que a partir do momento que eles fizeram essa observação em vivo no organismo do indivíduo, eles podem, a partir daí, isolar anticorpos, produzir anticorpos para a utilização no tratamento. Tá? É algo semelhante ao que eles estão tentando, por exemplo, contra o coronavírus. Tá? Então, eles estão tentando achar lá um anticorpo que possa ser utilizado no tratamento. Tá? A investigação levada a cabo por Philip e outros responsáveis da divisão médica da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. As terapias baseadas em anticorpos requerem uma melhor compreensão do mecanismo subjacente ao efeito protetor. Embora o sistema imunológico humano possa produzir fortes respostas contra os filovírus, os efeitos em várias etapas da infecção ainda não são claros. Tá? Aí vamos para o questionamento. A matéria descrita acima descreve a busca por melhores respostas contra a infecção pelo vírus ebola, baseada na sua utilização de anticorpos. Marque a alternativa que não aborda o mecanismo efetor da imunidade moral. Que alternativa vocês marcariam? Eu marquei a E. Letra? Eu marquei a letra E. Letra E? Vamos lá. Alguém mais quer falar aí? Letra A. O que diz a letra A? Neutralização de anticorpos e toxinas. Isso é um mecanismo efetor da imunidade humoral? Sim ou não? Sim. Sim, né? Foi o que eu acabei de comentar logo agora no início dessa live. Né? Comentei que é um mecanismo. Letra B. Estimula a fagocitose através do mecanismo de opsonização. Isso é um mecanismo efetor da imunidade humoral? Sim. Também é, né? Lembra que eu falei? Os dois processos estão atrelados, conectados. Opsonizar, que é cobrir por anticorpos, e fagocitose. Então, são processos que estão atrelados. É um mecanismo efetor da imunidade humoral. Letra C. Mediar a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. É um mecanismo efetor? Hein? Sim. Também, né? Sim. Citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Então, quando a célula é destruída pela ação da NK, só que essa destruição só é possível uma vez que a célula foi marcada por um anticorpo. Então, por isso que é uma citotoxicidade celular que depende do anticorpo. Tá? Letra D.
responsável pelo mecanismo de ativação do complemento. Também é um mecanismo efetor da imunidade humoral? Também, tá? Então, a letra A, B, C e D são os 4 exemplos da imunidade, dos mecanismos efetores da humoral que eu falei ainda há pouco, tá? Então, vocês teriam que ter marcado a letra E. O que diz a letra E? Estimula a apresentação de antígenos por meio da associação com o MHC. Essa alternativa não tem nada a ver com os mecanismos efetores da imunidade humoral. Na verdade, ela está dizendo, está sintetizando o processo de apresentação de antígeno. Então, é essa alternativa que vocês deveriam ter marcado. Escutaram ou não? Sim. Quem é florescer sempre? Não quer falar, florescer. Vamos lá. Sou eu, professor, a Milene. Quem? A Milene. Tá, seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigada. Oitava. A oitava, o que ela diz a oitava? A oitava, antes de eu começar a ler, ela aborda o quê? O tratamento de um tipo de câncer através de um medicamento baseado em anticorpos monoclonais. Digamos que é o que há de melhor atualmente no tratamento de câncer. Tá? São os MABs, chamados de MABs, anticorpos monoclonais. Tá? Então, é o tratamento de câncer a partir da utilização de anticorpos monoclonais. Tá? A oitava questão diz respeito a um medicamento que é baseado nessa metodologia. Então, o que ele diz aí? O medicamento rituximab é a substância ativa do medicamento Mabtera. Tá? Então, o rituximab é o composto do medicamento chamado Mabtera. O Mabtera é um anticorpo monoclonal quimérico. Então, ó, o que é o rituximab? O rituximab nada mais é do que um anticorpo monoclonal, ou seja, um MAB. Tá? MAB é a sigla. Quimérico. O que quer dizer esse quimérico? Que ele tem uma mistura. Tá? Então, esse anticorpo monoclonal, ele tem parte de camundongo, derivado de camundongo, e uma parte derivada de humano. Tá? Esse anticorpo monoclonal, continuando aí a questão, se liga especificamente ao antígeno transmembrana CD20. Tá? Então, o anticorpo monoclonal, que é o rituximab, se liga de forma específica ao antígeno transmembrana chamado CD20. Tá? Então, veja, ó, o anticorpo se liga ao CD20. Marcou, né? Marcou. Que se expressa desde os linfócitos pré-B até os linfócitos B maduros, mas não em células progenitoras, células pró-B, plasmócitos ou em outros tecidos. Então, o que ele disse aí, que esse antígeno chamado de CD20, que na verdade é uma proteína, ela é expressa nos vários estágios de amadurecimento do linfócito B. Tá? Então, nos vários estágios de amadurecimento do linfócito B, células pró-B, plasmócitos, células pré-B, linfócitos B maduros, né? Então, nesses estágios, esses linfócitos B, eles expressam o CD20. Tá?
O antígeno está presente em mais de 95% de todas as células B dos linfomas não Hodgkin. Então, o rituximab é um medicamento utilizado no tratamento do linfoma não Hodgkin, tá? Esse linfoma não Hodgkin, ele é composto por linfócitos B malignos, tá? E o que ele diz aí? Que mais de 95% desses linfócitos B malignos expressam o CD20. Então, se expressa o CD20, o anticorpo monoclonal vai marcar. Vai circular, tá? Após a ligação do anticorpo após a ligação com o anticorpo, o antígeno CD20 não é introduzido na célula nem liberado da membrana celular para o ambiente. MABTERA liga-se ao antígeno CD20 dos linfócitos B e inicia reações imunológicas que mediarão a lise da célula B. Olha só o raciocínio da coisa. Tá? O que eu estou dizendo? Linfoma não Hodgkin, formado por linfócitos B malignos, né? Eles expressam CD20. O anticorpo monoclonal, que é o rituximab, se liga a esse CD20. Quando ocorre essa ligação específica, isso sinaliza que a célula maligna sofrerá o quê? Lise, ou seja, ela será destruída. Então, assim que ocorre o mecanismo de tratamento de um linfoma não Hodgkin através do rituximab. Aí vem um questionamento. Qual mecanismo efetor da imunidade humoral baseia-se o medicamento MABTERA? O que vocês marcariam aí? Eu fiquei em dúvida, mas eu marquei A. Marcou A. Mais alguém arrisca aí? Ó, vamos lá. Alternativa para alternativa. Letra B. O que diz a letra B? Ativação da via das lectinas do sistema complemento. Nada a ver, né? Essa alternativa B aí, ela está falando sobre a ativação do sistema complemento. É um mecanismo efetor da imunidade humoral ativar o sistema complemento? É, mas não tem a ver com esse contexto aí da questão. Tá? Vocês vão ver nessa aula que eu postei, da aula teórica, que o sistema complemento ele pode ser ativado por 3 vias. A via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. Tá? Só que nesse contexto da questão, não tem nada a ver. Tá? Então, não é a letra B. Letra C. Ativação da fagocitose da célula cancerígena pelo mecanismo de opsonização. Na questão aí, ele falou ele falou em fagocitose, ele falou em opsonização. Não, né? Então, a letra C também não tem nada a ver com essa questão. Tá? Não é esse o mecanismo que o rituximab utiliza para destruir com a célula maligna. Tá? Letra D. Neutralização da molécula CD20, impedindo a migração da célula cancerígena. Alguém acha que é essa aí? Essa daí mesmo é que não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Então, só pode ser a letra A. Tá? A letra A que é a correta. O que diz a letra A? Destruição da célula cancerígena pelo mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Então, novamente, o MAB, que no caso aí é o rituximab, que é o anticorpo monoclonal, quando ele se liga à molécula de CD20,
que é expressa na célula maligna, ele marca essa célula maligna. Tá? Quando ele marca a célula maligna, entra em ação uma outra célula da imunidade inata. Qual é? A NK. A NK tem receptor para a região FC do anticorpo. Tá? Então, a NK vem e se liga à região FC do anticorpo que marcou a célula maligna. Tá? Quando todas essas ligações, essas interações moleculares ocorrem, isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir a célula cancerígena. Tá? Como é que ela destrói? Ela libera duas enzimas, uma chamada de perforina e outra chamada de granzima. A perforina forma poros na célula. Por esses poros que a granzima entra. E essa granzima dentro da célula estimula a apoptose dessa célula. Então, a célula maligna vai entrar em apoptose, ou seja, morte celular. Se a célula maligna morre, o tumor tende a retroceder, a diminuir. Tá? Então, essa é uma forma de tratamento, tá? Que utiliza a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Escutaram? Sim. Sim? Dúvidas? Deu para entender? Então, quando eu falo na CCDA, que é essa citotoxicidade, vocês têm que sempre lembrar de um anticorpo marcando a célula, que pode ser uma célula infectada por um vírus, uma célula cancerígena, tá? Marcou. E logo atrás, imaginem a NK chegando com seu receptor FC, se ligando à região FC do anticorpo e destruindo essa célula. Tá? Então, a alternativa correta é a letra A, da 8ª questão. Nona. A nona fala sobre soro antitetânico. Vai acabar, viu, aqui, aí eu vou mandar novamente para o grupo um novo ID, uma nova senha, tá? O que diz a nona Tá aí? bom. O soro antitetânico é um medicamento eficaz contra toxinas. Então, ele está dizendo que o soro antitetânico, ele trata toxinas. Tá? No caso aqui, obviamente, são toxinas produzidas pela bactéria Clostridium tetani, tá? Que é a bactéria que causa o tétano. Tá? É indicado tanto para profilaxia quanto para o tratamento de intoxicação por toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. A sua indicação depende do tipo e das condições do ferimento, bem como das informações relativas ao uso do próprio soro e do número de doses da vacina contra o tétano recebido anteriormente. Marque a alternativa referente ao mecanismo efetor do soro antitetânico como medicamento contra os danos causados pelas toxinas secretadas pelo Clostridium tetani. Tá? Então, imagine a seguinte situação. Eu tive um ferimento com algum pérfuro cortante enferrujado, tá? Eu vou ter que entrar com um soro antitetânico. Tá? Qual o mecanismo que esse soro vai utilizar para conter a ação dessas toxinas, das toxinas produzidas pela bactéria? No caso, o Clostridium tetani. O que vocês acham? Letra A, age na ativação da via clássica do complemento? Acho que não. Não, não tem relação. Né? Nenhuma relação aí com a ativação do sistema complemento. Letra B,
age na citotoxicidade celular dependente de anticorpo, levando à destruição da célula infectada pelo Clostridium tetani? Nada a ver. Olha o que ele está falando aí, que a bactéria entra na célula, infecta a célula. Isso não existe, tá? A ação do Clostridium é através da toxina que a bactéria produz. Tá? Então, nada a ver também a letra B. Letra C. Age estimulando a fagocitose por meio da opsonização do Clostridium tetani? Também não tem a ver. Por quê? Ele não fala em nenhum momento aí em fagocitose, por exemplo. Tá? Letra D. Age neutralizando as toxinas produzidas pelo Clostridium tetani? É esse aí? O que vocês acham? Sim, acho que é esse. É exatamente a letra D, né? Então, o que ele está dizendo na letra D? O que nós temos num soro? Num soro, nós temos anticorpos, tá? Que no caso aqui do tétano, do soro antitetânico, temos anticorpos específicos para toxina que causa o tétano, tá?